Bom dia, pessoal. Estou aqui, felizmente, para dar início ao nosso Fahrenheit 451 Ray Bradbury. Eu resolvi iniciar o Ray Bradbury porque, como eu disse, ele pode nos auxiliar em alguns debates, em algumas discussões, em algumas ligações entre este mundo perfeito do Ray Bradbury, do Ira Levin, desculpa. E o Fahrenheit, ele é anterior ao Este Mundo Perfeito. Ele é de 1953. E o Ray Bradbury, ele é extremamente importante porque ele trabalhou durante toda a vida com obras que lidavam com ficção, né, com o que poderia ser imaginado para o futuro. E um autor extremamente consagrado ao longo da sua vida, né, uma das obras muito importantes dele, Crônicas Marcianas, e o romance, né, tratado como romance Fahrenheit 451, se consagrou tanto no ano de sua publicação, 1953, quanto quando foi filmado por François Truffaut em 1966. E eu acho que será de grande apoio para a gente em termos das nossas discussões, dos entendimentos que a gente vem a ter sobre a leitura do Este Mundo Perfeito. Creio eu. Mas, de todo modo, é mais uma obra que a gente inclui no nosso circuito de leituras, né? A ideia, talvez minha, seja acrescentar outras, mas vamos indo, né? Até para que a gente tenha como variar, né, a nossa atenção, porque é tão difícil, né, equalizar a atenção com uma única obra, mas também deve ser difícil equalizar com duas ou com três. Mas vamos sentindo, né, como a coisa flui, né, como a coisa acontece. Então, Fahrenheit 451, que tem como subtítulo A Temperatura na Qual o Papel do Livro Pega Fogo e Queima, é do Ray Bradbury. Nós estamos lendo uma tradução, né, feita no Brasil. Muito bem. Dedicatória do livro. Este é para Dom Cognon. Com gratidão. Se te derem papel pautado, escreve de trás para frente. Juan Ramón Jiménez. Prefácio do livro. Em 1933, quando os nazistas queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein, Freud, o criador da psicanálise, fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest John: que progressos estamos fazendo na Idade Média? Teriam queimado a mim hoje em dia. Eles se contentam em queimar meus livros. Deixando de lado o fato de que a ironia de Freud logo se tornaria ingênua diante dos fornos crematórios de Auschwitz e Dachau, podemos nos perguntar o que aconteceria se os livros fossem incinerados, varridos da face da terra, até o ponto em que o único vestígio de milênios de tradição humanista estivesse alojada na memória de alguns poucos sobreviventes. Qual seria o próximo passo da barbárie? Queimar os próprios homens para apagar de vez a memória dos livros? É essa a pergunta que reverbera na mente do leitor após a leitura de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pois esse romance visionário, cuja justa celebridade foi amplificada pela repercussão do filme
homônimo de François Truffaut, com Oscar Werner e Julie Christie nos papéis principais, trata justamente de uma sociedade em que os livros foram proscritos, em que o simples fato de manter obras literárias ou filosóficas em casa constitui-se um crime. Uma coisa que eu já imaginava e desejava que esse livro fizesse com a gente era começar a nos aproximar dos clássicos da literatura, da filosofia, de todas as grandes obras escritas pelo nosso mundo. Então eu acho que esse papel o Fahrenheit vai cumprir perfeitamente, né? Porque no livro a gente vai ver muitas obras serem incineradas, serem queimadas literalmente. Fahrenheit 451 foi publicado em 1953, mas sua ação se passa num futuro não muito distante dessa época. Em uma passagem do livro, aliás, uma personagem comenta: desde 1990 já fizemos e vencemos 2 guerras atômicas. O que leva o leitor a deduzir que o futuro de Bradbury corresponde mais ou menos ao nosso presente. O enredo é ambientado numa cidade dos Estados Unidos, mas não há nada de futurista em sua paisagem. Não há grandes aparatos tecnológicos ou aquela asepsia que costuma cercar as narrativas localizadas num porvir em que a ciência transformou o habitat humano num grande laboratório. Isso acontece neste mundo perfeito, né? Não acontece aqui. A cidade de Fahrenheit 451, em resumo, é apenas um pouco mais sombria e opressiva do que a maioria das metrópoles contemporâneas, com seu misto de progresso industrial e deterioração de tecido urbano, onde moderníssimos meios de transporte atravessam bairros decadentes. Há, porém, uma grande diferença em relação às nossas cidades. As casas de Fahrenheit são à prova de combustão. Por isso, os bombeiros desempenham agora uma nova função. Em lugar de apagar incêndios, sua tarefa é atear fogo. Os bombeiros de Bradbury são agentes da higiene pública que queimam livros para evitar que suas quimeras perturbem o sono dos cidadãos honestos, cujas inquietações são cotidianamente sufocadas por doses maciças de compridos narcotizantes e pela onipresença da televisão. Essa é uma tarefa que a gente tenta fazer com as nossas leituras aqui no canal, né? Tentar evitar que essa queima dos livros aconteça entre nós. Esse dado inverossímil que imanta a sociedade fictícia de Fahrenheit 451 faz com que o relato de Bradbury seja incluído na categoria das distopias. Como eu tinha dito antes, né? Este Mundo Perfeito, a nossa primeira leitura, é uma distopia. Em geral associada à ficção científica, as distopias são a descrição de um lugar fora da história, em que tensões sociais e de classes estão aplacadas por meio da violência ou do controle social. Segundo as palavras de Roberto de Souza Causo, um importante estudioso do assunto e escritor de ficção científica, como o próprio nome diz, a distopia é o contrário da utopia, ou uma utopia negativa. E vale a pena refletir um pouco sobre esse gênero tão peculiar ao nosso tempo antes de avaliar a importância de Fahrenheit 451. As utopias surgiram como uma imagem invertida do real, como uma espécie de contrapartida positiva da razão crítica. Se uma das atitudes filosóficas mais persistentes ao longo do tempo é o antidogmatismo e a denúncia de uma sociedade construída sobre um sistema de mistificações, o mito, a religião, a ideologia, a utopia seria o mundo possível a partir do momento em que todas essas crenças tivessem sido superadas. Ressalta daí uma das características das utopias: elas parecem irreais porque são racionais em excesso, porque contrastam
com a irracionalidade reinante nas relações sociais. A Cidade do Sol, de Campanella, o Eldorado, de Thomas More, autor de Utopia, ou Sobre o Ótimo Estado da República e sobre a Nova Ilha Utopia, e o Falanstério, de Fourier, criam em termos meramente hipotéticos uma idade de ouro do racionalismo. As utopias são constituídas por nações idílicas em que homens solidários e justos mantêm relações de cordialidade em meio a uma natureza dadivosa e domesticada, que serve de celeiro e jardim da humanidade. As utopias são, por assim dizer, o sonho da razão, além de uma vulgarização do humanismo. E por isso as grandes utopias ocidentais estão compreendidas entre o Renascimento e o fim do século XIX. O importante de se ler essas distopias ou essas utopias negativas, como os vários exemplos que o autor desse prefácio dá, é justamente nos manter atentos sobre o tipo de realidade que nós vivemos, né, para que essa realidade não se naturalize como algo normal, como algo simpático, como algo que deve ser aceitado por nós, né? Por isso é que a leitura ela vem paulatinamente, a cada dia que nós temos, sendo extirpada do nosso cotidiano, tanto na nossa infância, na nossa adolescência, nesse nosso momento adulto e na nossa velhice, né? Então nós que, como a maioria do nosso público aqui é adulto, né, que sobrevivemos até aqui, que passamos pela escola ou não, né, ou passamos pela escola ou não, precisamos manter acesa a chama, né, um jargão estranho, mas necessário, né? Precisamos manter vivo em nós essa possibilidade da leitura, porque se nós deixarmos ela se apagar, nós não conheceremos todas essas utopias idealizadas pela literatura, né? Ou distopias, ou utopias negativas, porque vão contra o mundo estabelecido, o mundo dado a nós, e vamos aceitar normal todos os tipos de indiferença, todos os tipos de massacre, todos os tipos de desigualdades que são nos impostos cotidianamente, que nós aceitamos, né? Então essa é uma grande importância de se ler essas distopias. Num século anti-humanista como o que acabamos de atravessar, o século XX, porém, a razão deixou de ser o antípoda da desrazão, da mitologia e da religião, para se tornar ela mesma um desdobramento dessa fúria dominadora. O esclarecimento, ou seja, a razão instrumental, é a radicalização da angústia mítica. Escreveram Adorno e Hockenheim, duas grandes representações da filosofia. E a imaginação literária do século XX foi pródiga em criar sociedades fictícias em que a racionalidade se transforma num fim em si mesma, abstrata, mecanicista, reduzindo o existente a um utensílio alienado à consciência na linha de montagem e produzindo massacres com o planejamento industrial. No século XX, como na famosa gravura de Goya, o sonho da razão produz monstros, ou, em outras palavras, distopias. Uma figura bem exemplar para esse exemplo que o nosso autor do prefácio dá é aquela cena que alguns de nós talvez tenham assistido no filme do Chaplin, em que ele trabalha numa indústria e ele já está tão cansado de trabalhar ali que, para resistir ao trabalho, ele começa a se drogar, né? E ele se droga tanto, que ele começa a apertar parafuso, que é o trabalho dele, apertar parafuso. Ele aperta tanto parafuso e se droga tanto que ele sai de lá
apertando com a chave, ou supondo que a chave está na mão dele, que tem um parafuso na frente dele. Então ele sai apertando tudo, aperta o nariz de alguém, aperta o próprio ar, aperta o botão da calça, porque ele entrou num uso tão mecânico, tão frenético do trabalho, misturado com o drogar-se, né, que os utensílios, os instrumentos de trabalho são parte da vida dele. Então acho que é um outro exemplo para a gente lembrar bem. Bom, é muito bom, né, ter essa imagem que o prefácio nos dá. Eu não vou corrê-lo todo, né, justamente para que a gente não tome conta de tudo, né? Embora eu esteja aqui pensando comigo, será se eu não avanço um pouco mais, né? Ou não? Mas se eu avançar um pouco mais, eu acho que talvez seja importante. Os universos opressivos descritos em romances distópicos, como Nós, de Yegin Zamintan, também publicado no Brasil sob o título A Muralha Verde, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, A Revolução dos Bichos, em 1984, de George Orwell, seriam assim os antecedentes imediatos de Fahrenheit 451. A exemplo desses livros, encontramos em Bradbury uma sociedade policialesca, com propensões totalitárias em que a individualidade é sacrificada a razões de Estado. Em certo sentido, porém, Fahrenheit 451 é bem mais realista, e isso não apenas no sentido da representação naturalista. O livro é muito menos rico em invenções de um mundo alternativo do que seus precursores. Mas na estranha semelhança que esse livro adquiriu 50 anos após sua publicação. A trama de Fahrenheit 451 é bastante simples e apresenta vários pontos de contato com as obras de Huxley e Orwell. O romance conta a história de Guy Montag, um bombeiro que, após várias incinerações de livros, começa a se perguntar sobre o fascínio que essas páginas impressas exercem sobre algumas pessoas obstinadas que desafiam a ordem estabelecida pelo simples prazer de ler. Pronto, o mote, o início do livro é esse. Eu não quero avançar para que a gente não conheça o livro plenamente em forma de resumo, mas que a gente conheça o livro porque lemos o livro, né? Só o final desse prefácio é que eu acho que ainda vale a pena ler. Ao final do romance, Montag se refugia em uma comunidade de homens que vivem à margem da sociedade e que, para escapar à ameaça dos juízes e dos censores, decoram livros. Eles podem, assim, apagar os perigosos vestígios materiais de sua devoção, ao mesmo tempo que preservam a memória da escrita. Entretanto, esse pequeno gesto de rebeldia estará sempre ameaçado pelo veredito de Wayne. Onde se lançam livros às chamas, acaba-se por queimar também os homens. Manuel da Costa Pinto é o autor desse prefácio. Ou seja, ao final, nós temos um desejo, é um desejo meu, de que com o nosso canal, com as nossas leituras, com as leituras que vocês fazem cotidianamente, nós possamos em algum momento escolher um livro que nos representa, nos endereça, nos diz quem somos. Para caso no nosso mundo aconteça, ou já está acontecendo, a queima dos livros, nós possamos ser um dos enfrentamentos, ou uma das pessoas, ou um dos objetos que conserva em si um livro que tanto ama. Então terminamos aqui o início da abertura do livro Fahrenheit 451.
Vamos começar a pensar nisso, a desejar ser um livro, para que a gente mantenha a sua memória viva, não só em nós, mas nos outros também. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado às novas inscrições, obrigado às visualizações, obrigado às curtidas. Pessoal, acho que vai ser um prazer cruzarmos Fahrenheit 451 com Este Mundo Perfeito, dos nossos 2 primeiros livros. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.